Jesus está no trono, mas ele habita em mim. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição junho de 2008. Parte 1. A graça de Deus. A palavra de Deus pode ser considerada como um romance, pois ela descreve a relação de amor do Criador com a sua criatura. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, há todo o desenrolar dessa história. Essa história de amor é bastante conturbada, mas não do lado de Deus. Muito pelo contrário. Deus nunca teve problemas algum em amar, porque Ele ama de maneira incondicional. O grande problema sempre esteve do outro lado, no qual se refere à sua criatura. Desde que foram criados, o homem e a mulher demonstram inconstância no seu relacionamento com o Criador. Haja vista terem dado os ouvidos à serpente e serem contaminados pelo pecado. Quando Deus providenciou o Salvador Jesus, toda a humanidade passou a ter a oportunidade de se reconciliar com Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, chamado de noivo, espera a sua noiva, a Igreja de Cristo, os que se entregam a Ele para o grande dia da bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Contudo, mesmo diante desta contundente prova de amor, o homem continua sendo infiel a Jesus. O livro de Apocalipse apresenta as bodas do Cordeiro em que o casamento é consumado. Somos a noiva de Cristo, sua igreja. A obra que o Espírito Santo está realizando é preparar-nos para o encontro com o noivo. Ao curar, libertar e abençoar, Jesus expressa seu profundo amor por você, a noiva. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios capítulo 5, versos 22 a 32. Pode-se considerar esse texto apenas dentro da moldura do relacionamento conjugal. Entretanto, o apóstolo Paulo está trazendo esta revelação. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Este mistério nos foi revelado. Quando um homem e uma mulher se casam, não é uma soma que acontece ali, mas sim uma multiplicação. O interessante é que uma multiplicação por 1 é igual a 1. Menos 1 vezes 1 igual a 1. Mas no casamento deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, uma só vida e um só ser. Os dois passam a ser um. Porém, existem casamentos que são verdadeiros duelos, uma relação em que um está sempre procurando ferir o outro. Todavia, existem casamentos que são perfeitos duetos, como duas pessoas que cantam a mesma música, como o anfitrião e a harmonia. A Bíblia descreve essa perfeita relação de Deus com o homem como uma relação de amor e fidelidade incondicionais, porque o amor do Senhor é incondicional. Deus nos ama não porque somos bons, mas porque Ele escolheu nos amar gratuitamente. Em geral, os melhores são sempre os que recebem o prêmio máximo. Nas Olimpíadas, os premiados são os mais capazes, os mais velozes. A nossa sociedade premia sempre os que chegam em primeiro lugar, mas a palavra de Deus nos mostra que existe um primeiro lugar para todos que chegam no reino de Deus. Existem 3 livros na Bíblia que descrevem essa relação de amor.
O primeiro é o livro de Ruth, a jovem viúva que vivia em Moabe, uma cidade perniciosa e idólatra. Em certo tempo de sua vida, ela saiu dali, encontrou Boaz e se casou com ele. O segundo livro é de Cantares, que descreve como deve ser a relação de amor entre o noivo, Jesus, e a noiva, a igreja de Jesus, nós, os filhos de Deus. O terceiro lugar é o de Esther, que nos mostra como a noiva pode estar assentada no trono como rainha. No primeiro capítulo do livro de Ruth, vemos a franqueza de Noemi ao ir até Moabe em busca de solução de um problema. Isso acabou envolvendo seu marido e seus filhos. Ali encontrou a derrota e Noemi voltou para Belém. Ela não queria nem mais ser chamada de Noemi, mas de Mara, que significa amargura. Muitas pessoas vivem situações em que deixam de ser como Noemi, a graciosa, e passam a viver como Mara, a amargura. Mas uma das coisas que Deus faz é levar a vida das pessoas a sua graça renovadora. Dizem as Escrituras que ao anoitecer pode virar, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. No capítulo 2, Ruth foi buscar migalhas no campus e, casualmente, ela entrou no campo de Boaz. Boaz é uma simbologia de Jesus e Ruth a figura da igreja. Quando Boaz a viu, algo aconteceu em seu coração. Amor à primeira vista. Deus ama você desde a primeira vez que te viu, desde que era ainda uma substância informe do ventre da sua mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Salmos 139, verso 16. Muitas pessoas foram bastante feridas e, por isso, têm dificuldades em crer no amor. Elas não creem, porque não conhecem o verdadeiro amor. Conhecer apenas a paixão, e a paixão é passageira. O amor, no entanto, é paciente, é benigno. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Deus o ama. Talvez você nunca tenha ouvido seu pai dizer que o ama, ou já faz tempo que você não escuta alguém dizer que o ama. Mas, neste momento, Deus está falando com você. Eu te amo. Deixe seu coração se encher com o amor do Senhor. Quando participamos da ceia do Senhor, comemos o pão e bebemos o vinho. Aquele pedaço de pão e aquela porção de vinho simbolizam o amor de Deus. É como se ele estivesse lhe dizendo: eu te amo, e a prova maior do meu amor foi entregar meu filho para morrer em seu lugar. Esse simbolismo revela o meu amor por você. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me dissestes farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé do monte dos cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu.
fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se ele te quiser resgatar, bem será que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que vejo mulher à eira. Disse mais: dá-me um manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada. Ele o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ela mas deu. E me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Ruth, capítulo 3, verso 1 a 18. Quando Ruth chegou aos campos de Boaz, ela não sabia quem ele era, mas estava sendo abençoada. Ela colhia as migalhas, mas não sabia quem era o dono daqueles campos. Nós somos abençoados porque Jesus, desde o nosso nascimento, muitas vezes, até mesmo sem sabermos, somos abençoados por Jesus, porque Ele tem cuidado da nossa vida diariamente. As Escrituras dizem que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e faz com que a chuva caia sobre justos e injustos também. A misericórdia do Senhor é abundante, é infinita. Salmo 106, verso 1. Houve um momento em que Ruth passou a conhecer quem era Boaz. Ele era um parente e ele seria o resgatador, o remidor. Pela cultura judaica, quando alguém perdia suas terras, havia um parente que era o resgatador. Era ele que pagava o preço pela terra. Ele comprava aquelas terras para que aquilo que havia sido perdido, deixando ou vendido em uma ocasião de crise, pudesse voltar ao seu primitivo dono. Ruth era viúva. Noemi também era viúva. E quando voltaram para a terra, elas não tinham absolutamente nada. Elas poderiam ficar de lamento da vida. Nós não temos nada, nós perdemos tudo e não há esperança alguma. Mas elas não fizeram isso. Nós também temos um resgatador, um remidor, Jesus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ruth, capítulo 3, verso 1. É interessante aqui nesse versículo que a sogra chama a nora de minha filha. A grande dificuldade é quando não existe a reciprocidade de amor. Em inglês, a palavra sogra é mother-in-law, que traduzido é mãe na lei. Quando um filho ou uma filha se casa, você não deve dizer: eu perdi meu filho ou perdi minha filha, mas sim: eu ganhei um filho ou ganhei uma filha. Dentro desse contexto, a igreja é um lar. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família, e a igreja é uma família. Você pode não ter pai ou mãe ou irmãos. Você pode ser sozinho no mundo, mas quando vem para Jesus, para a igreja de Cristo, você passa a ser membro da família de Deus. É por isso que, quando celebramos a ceia, devemos discernir o corpo de Cristo. Assim, não devemos apenas chamar uns aos outros de irmãos, mas devemos viver como irmãos. Ninguém pode viver feliz sozinho. Há muitas pessoas que apenas frequentam a igreja, sem se envolver umas com as outras e com as atividades da igreja. O Senhor tem mais para você. Ele lhe deu um lar onde há compromisso, calor, afeto e troca. Penso que foi por isso que Noemi disse: minha filha, não hei de eu te buscar-te um lar para que sejas feliz? Muitos já estão frequentando a igreja há tempo e ainda não decidiram se integrar, no pleno sentido de assumir o compromisso e com a visão da igreja. Você deve se envolver em sua igreja como parte do corpo de Cristo, experimentando a graça de viver como família. Igreja é lar, é compromisso. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes?
Eis que esta noite ela limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Rute capítulo 3, versos 2 e 3. A sogra, agora, estava conduzindo Rute para se encontrar com Boaz. Mas como ela deveria chegar? Qual deveria ser sua estratégia? Noemi manda Rute fazer 4 coisas: tomar banho, ungir-te, vestir o seu melhor vestido e descer a eira. Ao lermos a história de Rute, vemos que ela começa como uma imigrante, uma idólatra, uma moabita. Mas Rute casou-se com uma israelita e passou a ser uma israelita, porém ela estava vivendo em Moabe. Seu marido morreu e ela ficou viúva. Então, foi conduzida pela sogra para Belém, em Israel. Entretanto, quando chegou em Israel, ela não era ninguém. Fora para o campo, apenas para rebuscar, para catar sobras. Rute capítulo 2, verso 15. Logo em seguida, ela se encontrou com Boaz, e a partir daí começou a existir uma relação de amor. Eles se apaixonaram, casaram-se e tiveram um filho. Nós também saímos de uma posição em que não éramos nada para a posição privilegiada de filhos de Deus. Entregamos nossa vida a Jesus e encontramos no processo que nos leva à comunhão profunda com Ele. Então, nossa vida se confunde com a do nosso Mestre, a ponto de podermos dizer que somos como o apóstolo Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Rute poderia ficar ali apenas catando as sobras, mas ela se casou com Boaz, e tudo que era dele passou a ser também de Rute. Muitas pessoas estão vivendo apenas das sobras, mas o Senhor quer que usufruamos todas as suas bênçãos, e quando amamos o Senhor, o que mais queremos é estar na presença dele. Conhecê-lo é viver de acordo com a sua palavra. Banha-te. A primeira coisa que Noemi falou para Rute foi: banha-te. Quando tomamos banho, a sujeira que estava no nosso corpo vai embora. Há uma purificação da nossa pele. Assim como a água limpa a nossa pele, desobstrui os nossos poros. A palavra de Deus é a água que limpa e purifica o nosso espírito e desobstrui nossa alma, porque ela fica totalmente controlada pelo Espírito. Efésios capítulo 5, verso 26 e Gálatas capítulo 5, verso 16. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Somos exortados a buscar a pureza, tanto no lado de fora, quanto ao lado de dentro. Quando estamos cheios de Jesus, nosso coração nos move a atitudes melhores, nos torna as pessoas melhores, e isso se torna notório até o nosso exterior. A Bíblia diz que as mulheres devem se vestir com modéstia. Você não deve ficar preocupada com a grife da sua roupa, mas deve sempre se olhar no espelho e perguntar: Jesus, o Senhor está feliz comigo? O modo como estou vestida está lhe agradando? Todas as mulheres cheias do Espírito Santo, que amam a Jesus de todo o coração, se comportam e se vestem de maneira agradável e bonita. Não é preciso impor regras, por isso é uma expressão de amor. Uma mulher não precisa se expor para ser notada. Ela não precisa andar de modo sensual. Os demônios estão soltos. A sensualidade está aí, por todos os lados. Vivemos em um país tão cheio de erotismo. Muitas mulheres têm se transformado apenas em objetos de desejo. Elas perdem a própria dignidade e a beleza de ser mulher. A beleza da mulher não está na sensualidade, mas no seu interior. A mulher crente, aquela que ama Jesus, anda com modéstia. Ela anda bonita, sabe se arrumar. Ela passa um batom apropriado, usa um perfume gostoso, usa uma roupa bonita, enfim, ela se veste como uma mulher de Deus. Aquela roupa que deixava que o umbigo de fora, ela não usa mais. Mas não é só a roupa bonita, porque a Bíblia diz que a purificação deve ser do lado de fora e do lado de dentro também. Banha-te por dentro, tira a mágoa, o rancor e a amargura, aquela feiura interior.
Nossa verdadeira identidade é o que somos por dentro. Não escolhemos nossa altura ou o tamanho do nosso nariz, mas somos inteiramente responsáveis por aquilo que somos do lado de dentro. No nosso interior é que devemos ser totalmente bonitos. Unge-te. Em segundo lugar, é o unge-te. Sem a unção do Espírito Santo, sem o óleo sobre a cabeça, sem a intervenção do Espírito Santo não acontece nada. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa da unção de Deus. Uma pessoa pode ser um bom pregador, uma boa professora de escola dominical, um bom escritor, mas se não tiver a unção de Deus, nada disso terá efeito de transformação. É Deus que faz a diferença em nossa vida. Você deve buscar a unção e a graça de Deus para viver uma vida santa e produtiva para Deus. Deve investir em buscar a Deus profundamente para que, cheio do Espírito Santo, seja instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Põe-te os teus melhores vestidos. A terceira coisa é, põe-te os teus melhores vestidos. No livro de Isaías está escrito que as nossas justiças aos olhos de Deus são como trapos de imundície. Isaías 64, verso 6. Os leprosos cobriam os corpos com trapos e, quando tiravam aqueles trapos, eles estavam sujos, encharcados de pus. A nossa justiça, aos nossos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Quando o filho pródigo voltou, ele veio sujo, mal cheiroso, pois tinha convivido muito tempo com os porcos, chegando a desejar a comida dos porcos. Lucas capítulo 15, verso 16. Mas nem isso lhe deram para comer. Quando o pai viu o filho vindo no caminho, ele correu ao seu encontro e o abraçou do jeito que ele estava. O moço não precisou fazer nada antes. O pai o abraçou porque ele estava voltando. Quando uma pessoa vem para Jesus, ela vem do jeito que está. Ela não precisa arrumar a vida primeiro. Na história, Jesus contou que o pai o abraçou e o beijou, colocou um anel em seu dedo, sandálias nos pés e trocou suas vestes. Tirou aqueles trapos sujos e lhe deu vestes novas. Lucas capítulo 15, verso 11 a 32. A Bíblia nos diz que somos vestidos como os atos de justiça de Cristo Jesus. Os melhores vestidos são os atos de justiça de Cristo. Você se apresenta diante do Senhor não pela sua justiça própria, não pela sua virtude, mas você se apresenta porque dele vestido com as vestes do Senhor. No livro de Apocalipse há um cântico que diz: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Muitas vezes, 1000 coisas na vida acontecem. Há pessoas que passam por momentos delicados e parece que as vestes vão ficando sujas, encardidas. Situações que trazem sujeira. São situações que maculam a sua vida. Como lavar? Como ter essas melhores vestes? Somente é feito pelo sangue do Cordeiro. Desce a eira. E me disse a quarta coisa que Ruth deveria fazer. Desce a eira. O que é eira? Eira era aquele lugar onde se colocava o trigo ou a cevada. Vinha alguém com um pau e batia no trigo para separar a casca da semente. A eira fala de quebrantamento. A eira fala de experiências, de lutas, mas também daquilo que Deus quer trazer na sua vida. Bênçãos e vitórias. Existem pessoas que quando vêm para Jesus têm de perder tudo, porque muito do que tem foi conseguido de modo ilícito, coisas que não eram sagradas para Deus. Tem que ficar para trás. Às vezes a moça vem para Jesus e perde um namorado. Sabe por quê? Porque era um namoro sujo. Entregar-se a Jesus e servi-lo é a coisa mais preciosa que alguém pode almejar, mas tem de passar pela eira. Na eira há a separação. Quando a palha é deixada de lado, Deus deseja que sejamos autênticos. Ele deseja que sejamos puros. Aquele fruto que seja para a glória do seu nome. Eira também fala de disciplina. Fala de obra do Senhor faço em nossa vida. Tirando o que deve ser tirado. A casca grossa precisa ser arrancada. A Bíblia fala do coração quebrantado. O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Salmo 51, verso 17.
Deus não despreza o coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração que já experimentou deixar essa casca de lado de fora. A falta de quebrantamento faz com que a pessoa volte-se para o lado material com muita facilidade, porque não tem sensibilidade espiritual e tem dificuldade em perdoar. Quando você tem um coração quebrantado, você consegue perdoar facilmente. Resgatador. Ruth obedeceu e chegou até a eira. Lá estava Boaz, e ela deitou-se aos pés de Boaz. No verso 4 está escrito que, quando ele acordou à meia-noite, Ruth estava ali deitada a seus pés. E ele lhe perguntou: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és o resgatador. Estende a tua capa sobre mim. Ao estender de capa significa proteção. Quando alguém estendia a capa sobre o outro, era como se dissesse: você agora está sob minha proteção. Você agora é parte da minha vida. Ruth reconheceu que Boaz era o resgatador e disse: estende a tua capa sobre mim. Hoje o Senhor quer estender a capa sobre você. A capa do Senhor é a proteção dele, o cuidado que ele dispensa a cada um de nós. Ali estava Ruth, viúva, abandonada, solitária, não tinha nada. E quando Boaz estendeu o manto sobre ela, tudo mudou. Quando Boaz estendeu o manto, ele estava se comprometendo a comprar de volta a terra. Ele estava se comprometendo a edificar uma família com Ruth e a deixar que ela usasse o seu nome. Quando o Senhor estende o seu manto sobre nós, aquilo que o inimigo levou, a nossa posição, a nossa terra, o nome, a família, tudo é resgatado. Então, vem a graça de Deus e tudo passa a ser novo. Mas havia um problema, pois não era apenas Boaz que disputava o amor de Ruth. Havia um outro resgatador que também disputava Ruth, e a palavra de Deus não diz o seu nome. Ele é apenas chamado de fulano. Em se tratando do mundo espiritual, o outro resgatador pode ser a nossa própria carne. Outro resgatador, porém, que queira se apossar de nós. Era preciso que o resgatador tivesse direito e poder para redimir e que estivesse disposto a pagar o preço para isso. O mundo quer resgatar você, o diabo quer, a carne quer, mas Jesus pagou por isso com a própria vida, dando seu sangue na cruz. Boaz foi até a porta da cidade e confrontou outro resgatador. Noemi havia dito que ele não descansaria enquanto não resolvesse esse caso naquele mesmo dia. O outro resgatador disse: tudo bem, eu posso comprar a terra, mas eu não compro Ruth, eu não a quero. Sabe, a bênção que Jesus traz não é apenas de resgatar a terra, não é apenas trazer os bens que você perdeu. Ele o quer como noiva, como esposa, como igreja. Ele resgatou você e disse: eu vou pagar o preço por essa vida. Do modo como Boaz comprou e resgatou tudo aquilo que era a herança de Ruth e que estava em mãos de terceiros, Jesus, com seu sangue, nos comprou para sermos dele. Ele nos lavou com seu sangue precioso. Foi pelo derramar do sangue que o Espírito Santo nos foi dado, porque a obra do Senhor foi recebida nos céus, e escolhidos descer a eira. Mas ele subiu. O resgatador foi assunto aos céus, e hoje podê-los em todas as horas. Parte 2. A ascensão de Cristo. Somos o que Deus diz que somos. Cada página do Antigo Testamento aponta para a cruz, o sacrifício do Senhor Jesus. Nas Escrituras encontramos também a realidade da sua morte e do seu sepultamento. Entretanto, sobre a ascensão de Jesus encontramos apenas alguns vislumbres, mas é a ascensão do Senhor que fecha esse círculo e que nos traz a compreensão para vivermos uma vida diferente. Quando uma pessoa não tem a compreensão da ascensão do Senhor Jesus, ela não consegue vê-lo como Cristo Todo-Poderoso. E é diante das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, das maldições, das situações pesadas e das coisinhas à toa que a pessoa põe tudo a perder. Abandona a fé e volta as costas para Jesus. Mas quando ela passa a ter a compreensão de que Jesus Cristo está entronizado à direita de Deus, que Ele está sentado no trono e possui todo o poder, tendo em suas mãos o cetro e na cabeça a coroa, sua atitude é totalmente diferente. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8.
E o cativeiro do homem é o poder do pecado e suas consequências, enfermidades, opressões, maldades, malignidade e morte. E diz a palavra de Deus que ele levou cativo quem o cativava, quem oprimia e escravizava. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você precisa ter esta relação. Você é uma dádiva para Deus. Subsiste às alturas, levastes cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Salmo 68, verso 18. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos comprou, nos resgatou, não foi como ouro ou prata, nem com coisas corruptíveis desse mundo. Ele nos comprou com seu sangue. O sangue foi derramado na cruz. Agora você tem um dono e esse dono nunca irá explorar você. Ele nunca irá buscar de você, ao contrário, o amor, o carinho, o cuidado, a misericórdia e a fidelidade dele vão além da nossa compreensão. Quando Jesus falava com os seus discípulos que ele iria para o Pai, os discípulos queriam segurá-lo. Os 3 anos que Jesus esteve com eles foram anos de experiências fascinantes. Durante 3 anos convivendo com Jesus, vendo os milagres, ouvindo os seus ensinos, caminhando sobre as águas com ele, vendo acalmar a tempestade, vendo ressuscitar de mortos, abraçar aqueles que não eram abraçados, vendo beijar as crianças. Não havia como eles se esquecerem dessas coisas, mas quando Jesus morreu ali na cruz, os discípulos fugiram. O medo tomou conta do coração deles. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, verso 3. Durante esses 40 dias, Jesus falou a respeito do reino, a respeito de si mesmo e de seu coração. Jesus falava a respeito de uma alegria diferente. Ele dizia assim: vocês podem ficar alegres, há uma alegria diferente. Mas como poderiam desfrutar a alegria se ele não estaria mais presente? Como desfrutar essa alegria tão diferente? Jesus começa a prepará-los a esta revelação. Jesus começa a prepará-los e esta revelação chega. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Vós me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João capítulo 14, verso 28. Mas como ter alegria com a ausência dele? Como eles poderiam ser alegres com aquele vazio no peito? Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João capítulo 16, verso 7. Eles não estavam entendendo como ter alegria sem a presença de Jesus. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João capítulo 16, verso 22. Bendiga o Senhor por esta revelação, porque esta alegria ninguém poderá tirá-lo de você. Aleluia! E a alegria é a de que, quando ele subisse e se assentasse à direita de Deus, o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Shekinah de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. E apareceram distribuindo entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 1 a 4. 10 dias depois que Jesus subira naquela nuvem que o havia envolvido, a nuvem da Shekinah de Deus, ela encheu aquele lugar e as pessoas não conseguiam ficar em pé diante do impacto da glória do Senhor. Essa era a mesma nuvem que havia acompanhado o povo no deserto durante os 40 anos, que esteve sobre o tabernáculo quando Salomão foi dedicar ao templo. Quando aqueles anjos chegaram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Atos capítulo 1, verso 11. Nós sabemos que ele virá da mesma maneira como subiu. Ele voltará. Nós anelamos por esse dia, quando o céu se abrirá e todas as nuvens, com um poder e grande glória, o Senhor nos chamará. Esse é um privilégio que todos que chegamos devemos ter, o de estar vivo quando ele voltar. Mas se você não tiver o privilégio de vê-lo quando ele voltar, terá o privilégio de ir com ele quando quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Em toda a Bíblia é mencionado o nascimento, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. Porém, nós não podemos parar a ressurreição porque o círculo é fechado e a ascensão do Senhor. A ascensão do Senhor é a marca que traz a revelação de que Ele está no trono. Jesus falava aos seus discípulos sobre tudo, mas eles não entendiam exatamente o que Ele queria dizer. Eles questionavam as palavras do Senhor, escandalizavam-se, murmuravam e não conseguiam entender esse mistério. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será? Pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? João capítulo 6, versos 61 e 62. Você precisa ter a compreensão de que cada dia é único e que a vida deve ser vivida com intensidade. Tudo o que fizermos, devemos fazê-lo intensamente para como um Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 23. Você pode desejar viver 100 anos, mas lembre-se, você tem apenas o dia de hoje para viver. Quando você escolhe viver nesse dia para o Senhor, você não tem nem tempo de amargura, desespero, ira, raiva, nem para qualquer tipo de pecado. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, verso 26. Que não aconteça um anoitecer sem que o coração seja limpo, solto e no coração de Deus, o Pai. Jesus abriu o coração quando falou com seus discípulos. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. João capítulo 7, verso 33. Há uma diferença entre império e reino. A Bíblia fala do império das trevas, mas não o império da luz, porque império é conquistado, o reino é herdado. Quando Jesus assenta-te no trono, abaixo dos seus pés dele está sendo colocados os princípios, todo o poder, toda a potestade. Quando o céu se abre, o trono está ali, vazio. Mas quando ele se assenta no trono, todo o poder das trevas está debaixo dos seus pés do Senhor. Por isso é que o inimigo procura fazer com que as pessoas não compreendam a importância da ascensão de Jesus no trono. Muitas pessoas entendem a fé cristã não apenas as bênçãos materiais. Ouvimos muitos testemunhos em que a pessoa diz: quando eu vim para Jesus eu não tinha casa, hoje eu tenho uma bela casa. Eu não tinha carro, e hoje eu tenho um carro do ano. Eu era empregado, hoje eu sou patrão. Jesus faz tudo isso. Mas a fé é muito mais do que isso. O testemunho é muito maior. E quando você abriu o coração a Ele, o meu Senhor está no trono, o Senhor reina sobre todas as coisas, Ele está sentado de glória, aleluia. É isso que muda, é isso que nos faz viver como cristãos. Quando os discípulos viram o Senhor subir, viram também a sua glória. Por isso voltaram para Jerusalém, voltaram para o templo, onde seriam perseguidos e massacrados. Poucos dias depois, Tiago, irmão do Senhor, foi morto à espada. Estevão foi apedrejado. Todo tipo de perseguição acontecia, mas o que se mantinha nesse nível de compromisso total com o Senhor era a compreensão de que todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor, porque Ele reina. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. O Senhor não está apenas sentado no trono recebendo a glória ao qual tem direito. Ele está lá intercedendo por nós. Quando você é tentado, o Senhor intercede por você. Ele não permite que uma única tentação seja maior do que as tuas forças. Quando Satanás vem com fúria sobre a sua vida, ele intercede por você. Se você não vive uma vida bonita, é porque você não quer.
Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João capítulo 16, verso 7. O Espírito Santo veio não para visitar você, mas para morar em você. Quando Jesus foi entronizado e se assentou no trono, o Espírito Santo veio para estar com os seus discípulos e para estar em nós hoje. Cristo mora em nós pelo seu Espírito e pela palavra, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. É essa realidade que precisa tomar conta da nossa vida. Quando Jesus voltou do monte, transfigurado, os discípulos viram uma nuvem. Aquela nuvem era sempre a realidade da glória do Senhor. Tudo muda em nossa vida quando temos esse sentimento de que somos uma dádiva do Senhor e que Jesus Cristo foi nos preparar esse lugar no qual Ele vive hoje para interceder por nós. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplando por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, verso 14. O mistério de Jesus é tríplice: rei, profeta e sacerdote. Na sua carne, ele exerceu o ministério comum de profeta. Como sacerdote, ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacrifício. Mas na sua ascensão, quando ele assentou-se no trono, ele tomou posse da coroa. Você não pode deixar de confessar que Jesus é o Senhor. A palavra do Senhor significa dono, amo, máxima autoridade, soberano chefe. Quando você diz Jesus é o meu Senhor, você está proclamando Jesus é o meu rei. Ele é o meu dono, é a máxima autoridade sobre a minha vida. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus. Hebreus capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 26. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí para frente, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus capítulo 10, verso 12 e 13. As Escrituras afirmam que o último inimigo a ser vencido é a morte. É por isso que a morte não tem domínio sobre o Filho de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23. Quem fez a promessa é fiel. Guarda a fé. O diabo usa muitas situações para fazer com que você perca a sua fé. Mas se você se agarrar em Jesus e se fortalecer na palavra de Deus, pela oração e pela comunhão com seus irmãos, o diabo não terá vez. Quando Estevão estava sendo apedrejado por causa da sua fé, da sua integridade, bastava que ele o negasse, mas ele dizia: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Atos capítulo 7, verso 56. Jesus se levanta do trono quando um homem, em razão do seu comprometimento e da sua fé, escolhe viver por ele, mesmo que ele tiver de morrer como Estevão morreu. O Senhor se colocou em pé para recebê-lo. Quando Jesus passa a ser a razão da sua vida, você não nega a sua fé, ele se levanta para recebê-lo. Nós vivemos em uma época em que as pessoas não levam a fé a sério. Muitos têm uma compreensão muito aquém do que realmente é ser um cristão. Um cristão é medido pelos seus testemunhos de vida, pelo seu nível de compromisso com Cristo. O nosso humor
muitas vezes muda diante das circunstâncias. Existem momentos em que as pessoas sorriem e estão muito alegres, mas em outras vezes as pressões são tão terríveis que as fazem chorar. As despedidas sempre fazem lágrimas. Existem despedidas que são apenas um adeus provisório, quando alguém viaja. Embora, mesmo sendo assim, choremos. Existe o consolo de que um dia haverá o retorno. Existe também momentos em que alguém parte para a eternidade e o nosso coração guarda a esperança de reencontro com ele. Do outro lado, na eternidade. Entretanto, existem despedidas que são muito mais dolorosas, porque o destino dos que partem é o inferno, terrível, mas verdadeiro. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Quando não temos o conhecimento do Senhor Jesus, tudo fica terrivelmente difícil. Nós temos o conhecimento de Jesus no Natal, quando lembramos do seu nascimento. Na sexta-feira da paixão, lembramos da sua morte na cruz. 3 dias depois, nós nos regozijamos com a sua ressurreição e vibramos porque ele ressuscitou. Entretanto, existe um momento na vida do Senhor Jesus que é muito negligenciado pela igreja. Existem momentos na vida de Jesus que, muitas vezes, as pessoas desprezam. E esse momento é o que fecha o círculo. O nascimento, seus ensinos, seus milagres, aquilo que ele realizou, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ápice da sua obra, a ascensão do Senhor. Se não existisse a ascensão do Senhor, como ficaram os discípulos? Jesus estava fisicamente apenas em um lugar. A ascensão mostra como um ponto final que é a coroação de Jesus quando ele for glorificado. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então ele, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo do Senhor, louvando a Deus. Lucas capítulo 24, versos 50 a 53. Betânia era como se fosse um bairro de Jerusalém. Era pertinho, pouco mais de 1 quilômetro. E ele, erguendo as mãos, o abençoou. Procure ter esta visão de Jesus Cristo, tão jovem, com as mãos levantadas, abençoando, e diz, no verso 51, aconteceu que, enquanto os abençoava, como se fosse uma câmera lenta, ia se retirando deles, ou seja, foi algo assim. Ele foi subindo com a ascensão, as mãos erguidas, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém. Mas Jerusalém estava toda contra os discípulos. Havia apenas 40 dias que Jesus Cristo tinha sido crucificado, e todos ainda falavam sobre sua morte. Na ocasião da morte de Jesus, todos fugiram de Jerusalém. Mas agora, no momento da ascensão, todos voltaram para Jerusalém. E a palavra diz que, tomados de grande júbilo, eles jamais poderiam esquecer aquele momento da glória que o Senhor subiu. Os céus se abriram e a glória do Senhor se manifestou. Diz o texto que eles foram tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Diz o texto que eles foram tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo, louvando a Deus. No templo, diante daqueles sacerdotes, diante daquelas pessoas com os olhos expressando ódio, querendo matá-los e destruí-los. Mas, por que eles estavam sempre no templo louvando a Deus? Porque viram o Senhor ascendendo aos céus. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Marcos capítulo 16, verso 15 a 20. O Senhor Jesus, depois de lhe ter falado para irem por toda a terra para pregar o evangelho a toda criatura, para anunciar o seu sacrifício, a sua ressurreição, tinha de anunciar a sua coroação, porque ele foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo.
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que esse tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela única exclusividade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Atos capítulo 1, verso 1 a 10. E como salmista, devemos declarar com júbilo em nosso coração: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos capítulo 24, versos 7 a 10. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.